Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos à nossa aula Entendendo a Auriculoterapia. Essas aulas que, têm um olhar um pouquinho mais avançado aí para as orelhinhas que nós estamos fazendo essa semana. Legal, gente, que bom. Que bom que vocês estão aqui acompanhando, aprendendo cada vez mais, né? Gente, eu acho muito interessante isso, porque eu estou na auriculoterapia há um pouco mais de 12 anos. Eu ainda não parei de estudar. Né? Então, assim, tem gente que fala: nossa, mas é muito conteúdo para estudar, é muito conteúdo para o resto da vida. Nós estamos falando da área da saúde, nós estamos falando de cuidados com o ser humano. Então, nós temos que estar sempre bem informados, temos que estar sempre estudando, nos atualizando. Quem entra para a área da saúde, seja ela qual for, nunca para de estudar. Se parar, vai estacionar no tempo. Se parar, vai parar de evoluir também, não é verdade? Então, realmente precisa estar estudando sempre. Vamos lá com o nosso conteúdo aqui? Ok, a professora falou demais hoje já, né? Vamos aqui ao que interessa, que são as nossas aulas, que é a nossa aula de hoje. Entendendo a auriculoterapia avaliativa. Mais um recado, né? Porque quem perdeu a primeira aula, ainda está liberada, está disponível. Corre, aproveita, né? Assista a primeira aula, porque ela vai ficar disponível só até o final de semana também, viu? Hoje, então, nós vamos com esse tema, como a auriculoterapia avaliativa pode fazer a diferença no tratamento da psoríase, né? Aqui a gente está, né, coloquei para vocês alguns sintomas, para quem não sabe o que é psoríase, tá? Então, ela apresenta esses sintomas: lesões no couro cabeludo, placas avermelhadas com escamas no corpo, tá? Inchaços, deformações na articulação, muitas vezes formigamento, né, nas articulações, essas placas avermelhadas, tá? Então, deslocamento, olha só, gente, depressão, estria nas unhas. A gente tem vários sintomas e pode variar entre um paciente e outro, mas todos os pacientes formam esse aspecto avermelhado, né, com caspas ou cascões mais grossas ou mais finas pelo corpo, em alguma área do corpo. A psoríase, ela pode dar em qualquer lugar. E é interessante que quando a gente vê isso na orelha do paciente, na hora de fazer uma anamnese, né, a gente observa, pode acontecer, já aconteceu muito comigo isso, viu? De você fazer uma avaliação no seu paciente que não é a queixa dele, a psoríase, aí você vai lá na orelha, avalia, você fala assim: olha, tem um desequilíbrio muito grande aqui do TI do pulmão, porque tudo que nós falamos sobre pele, né? Olha aí, galerinha, pele, medicina chinesa. Então, tudo que fala de pele, nós estamos falando de desequilíbrio do TI do pulmão, tá? Agora, quem está, né, causando esse desequilíbrio, quem está em desarmonia com o pulmão, isso pode variar muito de uma pessoa para outra. Por isso que variam também os sintomas, certo? Então, olha só, quando a gente está falando de TI do pulmão, a gente vai, né, na orelhinha do paciente, a gente começa a avaliar, aí você fala: olha, estou vendo aqui que tem uma deficiência, né, na energia, porque o paciente não sabe o que é TI não, tá, gente? Não usa esse linguajar que não sabe o que é. Olha só, tem uma deficiência aqui de energia do seu pulmão ele está, né, ele tá trabalhando mais forçado, então está faltando energia, isso pode causar um cansaço na respiração, mas aqui numa região, né, na sua orelha, tem uma descamação mostrando um quadro de psoríase. Você sabe se tem psoríase em alguma parte do seu corpo? Já percebeu isso? Aí muitas vezes o paciente: não. Aí você vai lá na orelha e fala: olha, aqui é a região de cotovelo, como tá? Isso já aconteceu várias e várias vezes comigo. Aí o paciente olha, tá formando a psoríase e ele nem tinha notado ainda, né? E ele falou: nossa, eu não tinha percebido isso, porque começa engrossando a região, ficando vermelho, né? Enfim. E aí a gente já antecipa para o paciente, começa a fazer o tratamento. Gente, psoríase na auriculoterapia, como eu trabalho com diversas áreas, diversos métodos, né? Então, eu posso afirmar isso para vocês devido à experiência prática de atendimento. A auriculoterapia é um dos melhores tratamentos para psoríase, tá? Então, a resposta tende a ser muito rápida. Antes de trazer o estudo de caso,
esse aqui é a aluna, né? Obrigado pela aluna que postou na comunidade. Esse aqui é uma psoríase plantar que ela tratou e ela colocou esse texto, né? A pessoa em questão estava com lesões há mais de 3 anos. Olha como estava o pé, né? E aí, com 1 mês de tratamento, já estava bem melhor. Gente, olha que maravilha poder fazer isso pelas pessoas, não é verdade? Isso aqui é um caso que a aluna postou agora, essa semana, falou, professora, pode postar lá, ótimo, obrigada, viu, por você disponibilizar esse caso para a gente. Mas, gente, a gente tem casos, assim, de psoríase que realmente, tá, a gente pega um padrão bem complicado e a evolução é muito rápida, né, e realmente aí é muito significativa. Aqui, nossos pacientes nós vamos estudar hoje, tá, então, olha, dá para observar aqui, né, o quadro de psoríase já na parte da cabeça, e o outro paciente também, tá, que já está num quadro mais avançado, um tanto mais, né, grave, que é psoríase, tá, mas tenho certeza que se as terapeutas que vão cuidar desses casos fizer tudo certinho, vai ter uma evolução incrível nesses casos também, viu? Vamos começar pela nossa paciente 1. Lembrando, tá, que aqui a gente vai fazer a avaliação da paciente e a indicação de tratamento, gente, não tem como. Às vezes a pessoa fala para mim: ah, professora, que pontos eu uso para psoríase? Gente, é muito complicado. Vocês vão entender o porquê. Eu falo que me prega na parede, eu fico assim, nossa, se eu não responder, eles vão achar que a professora não sabe fazer. Se eu responder, corre o risco de não dar certo, porque não avaliei o paciente. Eu não sei como está esse paciente, tá? Então entendam a importância da avaliação para que possa ser feito o tratamento de forma correta. Aqui a nossa primeira paciente é uma mulher de 47 anos. Obrigado, querida, por você ter disponibilizado aí, tá, para nós o seu caso. E eu gostaria muito que você fosse interagindo, se você estiver por aqui, a terapeuta, né, dessa paciente estiver por aqui, para interagindo comigo, me dando um feedback aqui nas avaliações, ok? Então, nós vamos estudar hoje, né, o nosso tema psoríase, certo? Mas ela tem outras queixas também. Gente, a queixa principal é importante porque nós temos que ter direcionamento para o tratamento, a idade, para ver se a orelha está condizente com a idade da pessoa. E as outras queixas, para a gente ver o que vai melhorando junto com esse quadro, tá? Então, olha só, outras queixas. Tem alergia pelo corpo todo, irritabilidade, incontinência urinária, fígado gorduroso, colesterol, né, e triglicérides altos, desvio na lombar cervical, ciatalgia, varizes e deixou os pontinhos, ou seja, né, deve ter mais coisa por aí, né, paciente? Mas vamos lá. Aqui está o quadro, a nossa primeira paciente ser estudada. Opa! Já está por aqui, né? Beleza, que bom que você já se manifestou, né? Vamos lá. Eu vou só trocar a nossa telinha agora, porque eu vou para a tela de estudo, tá? Vou trazer a outra telinha aqui. Gente, dá um trabalheiro aqui com esse negócio de troca de tela, vai para outra tela, né? Enfim, tá? Então, deixa de apresentar, agora apresenta novamente. Mas vamos lá, estudar o nosso caso aqui nessa telinha, que fica melhor. Olha só, essa paciente, gente, o legal, quando você vai fazer um tratamento de psoríase, você sempre que sabe quando você vai confirmar o horário com o seu paciente do atendimento, você tem que ter isso, né? Tem que confirmar o horário de atendimento. Aí você vai confirmar o horário com o seu paciente, é bom sempre você falar: olha, evite tocar nas suas orelhas no mínimo 12 horas antes de vir para a sessão, né? Se tiver caspas na orelha, se tiver sujeira na orelha, não é para tirar antes de vir para a sessão, por 12 horas antes, não mexa, porque vai alterar informações para diagnóstico. Como a paciente já me passou, que já tinha dado uma mexidinha ali, né? Eu já fiquei atenta a isso, viu? Então, vamos desconsiderar um pouquinho, mas a gente perde um pouco de informações aqui com relação à anamnese, certo? Mas vamos observar essa paciente. Como nós estamos falando da queixa principal, a gente vai direto no pulmão observar primeiro, tá? Como que tá essa região de pulmão? A região de pulmão,
está em quadro de deficiência, certo? Conseguem observar isso comigo? Olha só, aí quando eu venho aqui, eu não consigo fazer uma observação tão boa, porque essas coxas aqui estão com um pouquinho de sombra, mas dá para observar, olha só, essa aqui vai pegar a região de pulmão, né? Olha só, aqui a gente observa bastante bloqueio de Ti já, tá? Nesse lado, olha só, bastante bloqueio de Ti. Coração, né? Olha só, pulmão vai pegar essa região aqui, olha, tá? Vai pegar até um pouquinho mais para baixo aqui. Então, bastante bloqueio de Ti nessa parte inferior do pulmão, um quadro mais de deficiência, olha só, nessa região do pulmão, ok? A gente já vê que tem, então, realmente esse envolvimento, né, do elemento metal aí. Mas nós temos que observar outras características na nossa paciente. Quando gente, uma das coisas que mais me chamou a atenção aqui foi realmente as primeiras coisas que eu observo, tá? Então eu sei que o pulmão vai estar em desequilíbrio, porque senão ele estaria fazendo as defesas certas, né? Aí da região que ele cuida, que é a pele. Aí eu vou observar primeiro os dois elementos vizinhos do pulmão, a mãe e o filho. A mãe, tá? Quando a gente vem aqui, no anti-hélix, a gente observa, né, um pouquinho aqui de madeira em si, tá? Mas chama mais atenção a parte mais escurecida desse lado. Olha aqui, a parte mais escurecida desse lado, e essa parte escurecida me leva a fiscalizar como está a região de rim. E observa como está a região de rim dessa paciente. A gente está num ciclo invertido aqui, né? Porque, na verdade, a mãe da. Aqui a gente está, olha só, quem tem que alimentar o filho é a mãe, tá? O pulmão em deficiência está alimentando pouco o seu filho, né? Mas a gente tem mais outras coisas emocionais aqui guardada também, viu? E aí a leitura emocional eu vou fazer mais depois para vocês verem. Nós temos esse bloqueio de Ti bem significativo na área de quadril, né? Cortando, passando pela região de cóccix aqui, olha, tá? Então, esse bloqueio de Ti nós também vamos ver nessas questões emocionais. Eu não perguntei para a paciente com relação ao ciclo menstrual, como, né, se já passou pelo climatério, menopausa, enfim, não perguntei. Mas aqui nessa região de útero, nós temos uma alteração bem significativa também, tá? Isso aí causado por essa deficiência de rim. A gente está com uma água, né? Elemento água bem escurecido aqui, viu, paciente? Vamos ter que cuidar disso aqui também. E aí, na hora da avaliação, você vai entender esses porquês aqui. Agora vamos lá. Como nós temos 2 casos para estudar, eu vou ser bem breve com vocês com relação a cada caso, tá? Para a gente não ficar aqui a noite inteira, né? Mas é muito importante, principalmente, em todos os casos isso é importante, mas quando se fala de psoríase, eu sei, assim, por experiência própria, né, porque quando a gente fala de psoríase, a gente normalmente precisa observar muito claro a parte do dorso da orelha também, não é só a parte da frente. Deixa eu só tirar um pouquinho aqui para me ajeitar e voltar ele aqui de novo, tá. Deu uma Opa, sumiu aqui as orelhinhas da nossa paciente. Eu vou ter que voltar para o slide anterior. Eu não consigo marcar aqui. Gente, subiu tudo aqui. Tá, deixa eu só tentar aqui, só um minutinho, que eu vou tentar passar para outra telinha para trazer para vocês essa orelhinha. Acho que acabou sumindo. Vamos aqui, vamos ter que fazer o estudo nessa outra tela mesmo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Só explicar com o mouse para você e depois eu te mando tudo certinho lá, ok? Ao vivo é assim, né? Acontece, tá, gente? Deu uma sumida geral aqui na orelhinha. Deixa eu ver se eu consigo de novo. Eu acho que eu vou conseguir aqui. Ok. Mas eu vou conseguir somente a orelhinha do slide. Olha só,
Quando a gente vem na região de pulmão, no dorso da orelha dessa paciente, observa como que tá tudo empipocado isso aqui? Para empipocar isso aqui, não parece que foi jogado uma água quente? Isso aqui, gente, para acontecer isso, o elemento fogo, ele tem que estar derretendo o metal. Tá? Então, assim, aí isso cria uma agitação muito grande, um aquecimento muito grande, por isso o metal está ficando nesse quadro de deficiência, tá? O seu elemento, ou seja, seu avô está super controlando ele. Então, a gente tem esse ciclo todo para a gente ver e para cuidar. Nossa, outra coisa que eu observo, porque a psoríase, quando a gente fala de pulmão, nós vamos lá na emoção, tá? A emoção do pulmão é a melancolia. E aí a gente já começa a conectar com essa questão também, tá? Tristeza, melancolia. E isso, é claro, a gente observa nas orelhinhas do paciente também. Olha só como está se fechando o hélix dos dois lados, bilateral, tá? E eu achei bem interessante a orelha dessa paciente, nossa, porque olha só como tá gordinho o hélix na parte de trás, como se eu tivesse me escondendo de alguma coisa para me super proteger, de algo que está escondido, né. Então, essa parte, essa borda, tá, mais grossa, tá nessa parte de trás aqui. Eu não vou conseguir marcar para você nessa tela, porque a outra tela, sem querer, a professora fechou aqui, tá. E agora eu não consigo trazer ela de volta, mas depois eu marco para você certinho. Então olha só, tratamento para psoríase, precisa conhecimento um pouquinho mais avançado na auriculoterapia. Gente, não dá para pôr só pontinhos e achar que vai resolver psoríase. Precisa trabalhar com, muitas vezes agulhamento, tá, pelo menos com a sangria mais avançada precisa se trabalhar. Paciente, olha só, eu vou sugerir para você sangria avançada, ou seja, um pouquinho mais profunda aqui, porque está muito gordinha essa região, tá? E todo o hélix nessa parte que está gordinha pelo dorso. É aqui que você vai filtrar todo o calor, tá? Então nós precisamos filtrar todo esse calor que está aqui, olha, chega a estar ardendo. Gente, quando olha essa parte da orelha, né, a gente observa, parece que está até realmente ardendo isso aqui, olha só, tá? Então, a gente vai começar filtrando esse calor, tá? Com sangria em toda essa parte do hélix. E olha que essa orelhinha aqui é essa aqui, tá? Então, essa orelhinha aqui é a que tem mais alterações. Porém, o pulmão está mais alterado na outra orelha, né? Porém, essa parte na outra orelha. Então, paciente terapeuta que vai cuidar da paciente. Aqui eu vou sugerir para você, então, trabalhar sim com uma abertura de Shenmen simpático. Eu já vou passar o resultado da sua avaliação e depois eu te mando tudo marcadinho, tá? Shenmen simpático e depois ir para o matar raiz, sem dúvida nenhuma. Esqueça a combinação de pontos a partir disso, tá? E vamos matar raiz. Você pode começar o Shenmen simpático pelo lado direito. Aí vamos trabalhar com stipper. Lembra que você já fez a sangria nesse lado, já começou a filtrar calor aqui, tá? E aí você vai trabalhar com stipper na região oposta do rim, onde tem essa parte escura aqui. Stipper na região de pulmão, nessa outra orelha. Stipper nessa mancha escura aqui no tronco cerebral, tá? E aqui a gente vai, olha só, parece tudo muito simples, né? E aqui a gente vai abrir. Você pode abrir com cristal por dentro. Professora, eu não sei abrir ainda. Depois me peça orientação na comunidade que eu te explico certinho como fazer a abertura desse hélix. Nós precisamos abrir esse hélix, porque isso aqui está fazendo você literalmente se fechar. Não que o hélix, desculpa, mal colocado, o hélix não está fazendo você se fechar, ele está se fechando porque você, né, ele está realmente trazendo a informação de como você está. Gente, todo problema de pele também está relacionado com como eu me sinto invadido pelo outro, tá? Como eu quero me defender disso, como eu não gosto que ninguém chegue até mim. Então, isso tudo está fazendo com que você se feche bastante. Esses pontinhos, a princípio, vai ser assim um passo inicial muito grande
né, muito avançado para você começar o seu tratamento, ok? E aí eu vou passar o resultado da sua avaliação aqui já. E eu queria que você fosse me dando um feedback agora, tá? Ana Cris deu feedback aqui para mim, né, da menstruação. Ainda não, menstrua normal, mas o ciclo não é muito certinho. Já está com uma alteração bem significativa ali, tá? O bloqueio, Adriana, é aquele vaso cortando, né? Você viu que tem um vaso cortando toda a região ali, tá? E olha só, esse resultado de avaliação que eu vou dar aqui para vocês é nível 2.0. Tá? Então, só para deixar bem claro, professora, como é que eu vou fazer uma avaliação como essa? Como nós fizemos ali no início, só observando a orelha, vai fazer estudando o curso 1.0. Agora, eu quero me aprofundar no emocional, na avaliação e tratamento emocional. Aí é 2.0 que você vai chegar nesse nível de avaliação que eu vou fazer agora, certo? Bárbara, eu vou até te responder aqui, porque isso é muito importante. De jeito nenhum. Olha, semente para tratamento de psoríase, não. Eu já ouvi muitos por aí, né, divulgar que tanto faz, que material não faz diferença. Gente, olha só, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu falo que a diferença tá naquele professor que estuda a parte teórica e naquele que atuou, né? Aquele que foi realmente para o campo de batalha, aquele que colocou a mão na massa. Material faz muita diferença no tratamento. Semente é quente, problema de psoríase é calor. Não use semente de forma alguma em tratamento de psoríase, certo? Para esse caso, sim, tá? Para conseguir avanço aqui, precisa trabalhar com técnicas mais avançadas. Vamos lá, gente. Resultado da avaliação. Olha só, paciente, gene recessivo, tem maior capacidade executiva, ou seja, você tem mais facilidade para executar do que para criar. Só consegue se impor diante de outro gene recessivo. Aí fica fácil para você, até porque você tem características aí que te levam a dominar outro gene recessivo. Estar perante de um gene dominante pode ser um tanto conflitante para você, já que não gosta muito de receber ordens. Isso, né, para você é complicado. É um pouquinho teimosa. Menina extrovertida, tem características empreendedora. Por isso que eu falei que você tem, com outro gene recessivo, você tem facilidade de liderar, porque você tem essa característica nata, tá? De ser empreendedora. Mas quando chega um dominante, aí gera o conflito, porque você até que tenta, mas aí você se frustra porque você não consegue passar por ele, certo? Tem a mente fechada, ou seja, as suas crenças são preservadas com grande intensidade. O que sair do padrão que você julga ser correto te incomoda, eu coloquei esse muito maiúsculo, porque te incomoda mesmo, porque paciência não é o seu forte, viu? Seu coração está ficando sujo com mágoas que vem acumulando. Isso precisa ser liberado urgente. Medos guardados estão manchando a conexão entre o seu corpo e sua mente, provavelmente causado por uma dessas crenças limitantes, onde pode estar se cobrando sobre os seus desejos ocultos, né? A gente vai criando de acordo com a sociedade, com a família, com tudo, né? Todas as informações que nós recebemos, nós vamos criando uma estrutura de crença daquilo que é certo, daquilo que é errado, certo? E aí, os seus desejos ocultos não estão batendo muito com o que você acredita que é certo, e isso fica desafiador até para você. Olha só, não gosta de ser invadida de forma alguma, então prefere usar algumas máscaras. Então quem é 2.0 sabe bem o que eu estou falando aqui. Para convivência, para que as pessoas não percebam muito os seus medos, suas dores, sua fragilidade. Fingir que está tudo bem é um bom recurso para que ninguém se aproxime muito do seu interior, porque isso você não gosta, né? Ui, 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 viu? Precisa rever isso, menina. Ao mesmo tempo, se sente sem apoio, sentimento de solidão, mas não é permissiva com a participação das outras pessoas. Então, muitas vezes é hora de você refletir sobre isso. Olha só, me sinto sozinha, ninguém me apoia, mas
E aí, a aceitação desse apoio está partindo de você essa negação, tá? Às vezes pensa em desistir de tudo, mas pense se você não está dando mais atenção para os outros do que para você mesma. É hora de cuidar mais de você, viu? Carrega consigo lembranças doloridas do passado, precisa verbalizar mais o que sente, tem um bloqueio nessa região da verbalização, tá? Tá bem bloqueado, ou seja, tem bastante pedrinhas engasgada aqui na região sua de esôfago, na região de, né, da fala, tá? Não tenha medo de falar suas dores, partilhar sempre alivia, viu? É claro que nós devemos sempre procurar as pessoas certas para isso. Durante o período gestacional, absorveu uma rejeição paternal e ainda hoje sente uma pressão de uma figura masculina sobre você. Isso pode estar sendo uma projeção que você está fazendo desse período gestacional, tá? Provavelmente tem uma ligação de projeção sobre esse domínio. Também tem uma alteração com vínculo maternal, com marcas, inclusive, de tentativas de aborto. Também sente uma pressão com a figura feminina e provavelmente vai estar relacionada com esse fator. É, então, vou deixar aqui para você. Olha só, vou te passar depois todas as marcações, que eu vou ficar te devendo isso. Gostaria muito que você me desse o feedback sobre essa avaliação, esse resumo de avaliação que eu fiz aqui, porque, né, se a gente for, vai um livro de cada pessoa, eu sempre falo isso. Eu vou deixar para você a indicação dos florais de Bach, porque, gente, eu não vejo uma forma de tratar a pessoa sem cuidar desse fundo emocional de uma forma mais profunda. Por isso, eu acho que a terapia, principalmente quando você chega no nível 2.0 da auriculoterapia, que é esse aprofundamento emocional, você associar com a terapia floral, você dá um up no seu tratamento. Tá? Então, olha só, a indicação dos florais de Bach, eu vou dar aqui para você. Vamos lá. Vamos pegar o feedback da nossa avaliação, né, Ana? Obrigado. Assustada aqui, bingo. Você me descreveu todinha chorando aqui, assim não vale, né? As orelhinhas é que mostram, né? Então vocês vão percebendo que são as orelhinhas que vão trazendo essas informações, viu? Olha só, o primeiro floral, esse aqui, gente, para quem tem psoríase, vai para todo mundo. Você vai ver que no outro caso eu coloquei esse aqui também, tá? Então, o Crab Apple é um floralzinho que vai para todo caso de psoríase. Ele é o único floral que ele tem uma influência física de limpeza, tá? E também ele está relacionado com uma pessoa que ela começa a se achar um pouco suja, cria manias, enfim, tá? Toques, né? Enfim, tá? Mas ele realmente, para quem tem qualquer tipo de alergia, psoríase, Crab Apple, não pode faltar na fórmula. O Agrimony, tá? Eu coloquei aqui para você, porque realmente está vestindo muitas máscaras e precisa derrubar isso. Então, nós vamos começar com tratamento de terapia floral aqui. É muito importante entender que quando usa esse floral, nem sempre o primeiro passo desse tratamento com o floral vai ser de uau, nossa, me sentindo bem demais. Não é assim que as pessoas acham que quando vai tomar floral vai acontecer dessa forma? Ah, eu vou começar a tomar aquelas gotinhas que deixam todo mundo bem feliz. Não. Quando você entra com tratamento de terapia floral, muitas vezes primeiro é preciso fazer uma faxina. E para faxinar aqui dentro, às vezes bagunça um pouquinho. E aí você é um caso que a gente precisa entrar faxinando primeiro, tá? Cherry Plum, né? Esse autocontrole, muitas vezes até, eu vou dizer, eu vou até arriscar um pouco mais longe com você, talvez até muitas vezes falando, poxa, eu nem queria estar vivendo mais. Tá? Então, ele vai te dar esse autocontrole, né? Impatience, para você ter mais paciência com as pessoas, menina. Cada um tem seu tempo e você é acelerada e você quer que todo mundo seja junto com você, né? Mas esse floral vai te ajudar muito nisso. E o Rock Water, ele vai te ajudar a ter paciência com você mesmo, a ser menos exigente, a cobrar menos de você, tá? Então, eu estou falando isso de acordo com a avaliação que eu fiz na sua orelha. E o Ilon vai te ajudar nessa questão de limpeza do seu coração, nesse perdão que você precisa liberar urgentemente, né? Então, 4 gotas de Rescue na mesma fórmula, para a gente dar uma potencializada nisso, tá? E aí você vai tomar 4 gotas 4 vezes ao dia. Mas não é só isso não, viu? Ainda eu vou deixar aqui para você, tá?
eu vou deixar aqui para você uma indicação fitoterápica também. E aí, se você fizer tudo certinho, depois, olha, em poucos dias eu tenho certeza que você vai me dar um feedback bem feliz sobre essa psoríase aí. Indicação fitoterápica: tomar diariamente, tá? Chá de calêndula com camomila por 30 dias. Pós-banho, ou seja, né, tomou todo o seu banho normal, o último enxágue do seu banho na área afetada com sal marinho diluído em chá de calêndula mais camomila. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer uma quantidade de chá, vai tirar uma xícara para tomar e o restante do chá você vai deixar para enxaguar, tá, a região mais afetada. E aí a pomada vai passar na sequência a pomada de maléulica, né? Você pode mandar manipular se você não encontrar, tá? Como, né, na região de cabeça é complicado, então pode passar só nas bordas, ok? Então, mas não deixa de fazer isso. Então, pós o banho, tá? Faz o enxágue e na sequência usa a pomada onde você conseguir passar essa pomada aí para ajudar. Agora a gente vai para o paciente número 2, homem de 44 anos. Eu quero agradecer de coração também você que forneceu as orelhinhas aqui, o caso para a gente estudar. E aí a terapeuta desse caso também, tá? Vai me dando um feedback aqui. Fala, professora, eu estou aqui. Olha, gente, vocês vão ver que é diferente. Agora eu vou cuidar para não sumir da tela, tá, gente? Para não acontecer igual a nossa primeira paciente. A gente vê melhor daí, né? Homem de 44 anos, queixa principal, psoríase. Outras queixas, coceira, dormência nas articulações e dor de cabeça. Ah, olha aqui, vamos lá, né? A Ana Cris colocou seu feedback. Como posso te agradecer? Sabia que havia acertado na escolha do curso. Gratidão. Eu que te agradeço, menina. Eu tenho certeza que você vai fazer muita diferença na vida das pessoas por aí, viu? Vamos lá. E aí nós vamos para o nosso segundo caso, tá? Aqui nós temos, então, o caso número 2. Vou trocar a telinha e não vou, dessa vez, de forma alguma, perder aqui, né? Vamos lá, não posso perder de jeito nenhum o nosso caso. Depois eu vou passar o resultado da avaliação do caso 2, tá? Mas primeiro vamos mostrar o quanto é diferente um caso e outro. Gente, antes de passar, a gente tem um tempinho extra aqui, tá corrido, né? Tem para fazer tudo correndo hoje. O pessoal tem me perguntado muito sobre o curso de florais, bem rapidinho, tá? Eu quero só mostrar para vocês como é esse curso de florais. Porque o pessoal pergunta, então vamos aproveitar aqui, né? Teve bastante pergunta na comunidade. Eu estou aqui dentro do curso, tá? Eu estou aqui dentro da plataforma. Deixa eu ver se eu vou conseguir abrir, porque eu deixei aberta por um tempo aqui. Eu acho que ela vence o período. Mas vamos lá. Curso de florais é isso aqui, gente. É realmente passar por todos esses módulos, tá? Então, ele é um curso de capacitação profissional. Vou passar as orientações gerais, o que é terapia floral, como é uma sessão de terapia floral, como realizar, né, a terapia floral com excelência, sugestão de perguntas que você faz para um paciente, para você conduzir a sessão, tá? Os materiais, como se prepara. Então, aqui nesse módulo também, como são preparadas as essências dos florais, é bem interessante, porque daí tem a parte também teórica e prática, né, de como você prepara o floral. E aí eu ensino tanto você preparar no atendimento, tá? Como você fazer a indicação terapêutica por escrito para o paciente pedir para manipular aí numa farmácia de manipulação, certo? Aqui a gente, claro, muito importante o perfil do terapeuta floral, indispensável estudar isso, né? Como é o comportamento, você precisa se portar como terapeuta floral. A gente entra nos 7 grupos e depois dos 7 grupos a gente vai floral por floral, estudando cada um, suas indicações, como são os pacientes de cada um desses florais, né? E aí, depois que passou todos os florais, a gente vai aqui para o bônus. Gente, nos bônus você tem floral para as plantas, porque nós não somos os únicos a ser beneficiados com isso, não. Tá? Florais para ambientes, florais na estética, né? Então, a indicação aqui de mandar fazer a fórmula do cremezinho para usar aí os florais de acordo com a necessidade de cada caso, né? Florais para animais também, tá? E algumas aulas extras aqui.
Então, esse aqui é o curso de florais que eu tenho, né, liberado aí, tá? Então, você que queira trabalhar nível 2.0, com certeza, tá? Você trabalhar com os florais vai fazer toda a diferença junto com o curso 2.0. Vamos lá, deixa eu só trocar aqui de novo e pegar a nossa outra telinha. Cada vez tem que trocar a tela da professora aqui, né? Vamos lá. Agora a gente vai para o nosso estudo de caso. Número 2, ok? Não vou tirar daqui. Gente, olha que caso diferente do outro, né? No primeiro caso, a gente tem um quadro mais por excesso, aqui a gente tem mais um quadro por deficiência, porém a área atingida vermelha, né? Importantíssimo você pegar o dorso do pavilhão auricular, principalmente no caso de psoríase, que eu vou dizer para vocês que, vamos dizer que uns 60% dos casos se manifesta mais no dorso do que na frente. Você observa a frente do pavilhão auricular aqui, olha, você fala assim, nossa, nem parece que tem psoríase, tem umas caspinhas soltas só, então a gente já sabe que tem desequilíbrio do pulmão, mas nada que me leve a dizer que esse paciente tem psoríase. Aí você vem e olha a parte de trás da orelha do paciente, né? A manifestação está ali, né? Eu não sei se é porque normalmente quem tem o quadro de psoríase são pessoas mais reservadas, né? Então, mais na deles, que não gostam muito de ser invadido mesmo, esconde mais atrás da orelha o problema, por isso, né? Então, mas dá para levar em questão o estudo aí sobre isso. Mas aí, quando nós vamos estudar o caso, a gente observa uma coluna também, olha só, tá? Bem judiada, me admirei demais de, nesse caso aqui, não ter nas queixas um peso, um cansaço na coluna, porque tá demasiado, a gente vê que tem desequilíbrio de baço aqui, né? No outro caso, a gente tem mais uma desarmonia entre o elemento fogo, o elemento metal e o elemento água. Aqui a gente já vai mais num quadro de elemento terra, tá? Que está aí demasiada a região também aqui de baço, enfim. Então, nós vamos fazer totalmente diferente, tá? Então, são situações diferentes. Então, professora, posso usar os mesmos pontos? Você olhando aqui, gente, vou pôr os mesmos pontos, vou fazer a mesma coisa com esse paciente e com a outra, só porque a queixa dos dois é psoríase? Não. Tá? O que eu sei que eu vou usar igual é ponto de pulmão. Isso, com certeza, mas cada caso é único. Olha aqui, tá aqui, né? Quem trouxe aqui. Obrigada, Márcia. Tem sim, né? Na lombar, né? Porque eu me admirei não ter na queixa principal, porque realmente, principalmente a área lombar aqui, olha, tá bem demasiada, né? Então, mais uma sensação de peso aqui nessa região, tá? Vamos lá. E aqui vamos para um paciente, eu vou passar direto aqui o tratamento, porque o resultado da avaliação eu vou fazer para vocês daqui a pouquinho. Eu só trouxe os dois casos para entender que é diferente a forma de tratar um e o outro. Esse caso aqui, eu vou pedir para começar com o 0 como abertura, tá? Em vez de começar, lembra que o outro a gente começou com Shenmen e simpático, por quê? Porque no outro caso, eu quero acalmar um pouco aquela paciente para que, sossegando ela, o organismo dela tenha uma resposta melhor. Nesse caso aqui, quando eu olho para as orelhas desse paciente, ele já é o sossego em pessoa. Então, né, olha só, não sei se o paciente está acompanhando, vai acompanhar depois, eu vou invadir um pouquinho aí. A gente olha para essas orelhinhas e vê uma pessoa que já é sossegada, está sossegada até demais, é como se a água estivesse parada e tanto faz subir ou descer, enfim, e está tudo bem, tá? Então, uma pessoa que não tem muita reação se preocupa, porque é baço, tem preocupação, mas não tem muita reação em cima das suas preocupações, certo? Tá meio que parado ali. Olha o quadro totalmente amarelado, totalmente pálido, né? E aí as características da orelha de uma forma geral, porque é uma somatória para chegar nessa conclusão, tá? É que me traz essa informação. Então, eu vou pedir para você, porque o que nós não queremos é sossegar esse paciente a princípio, por isso eu vou pedir para você começar com o 0 e sim,
tá? Ah, professora, homem, eu não preciso começar do lado esquerdo, mulher do lado direito, gente. Isso aqui não, na auriculoterapia avaliativa, não. A gente vai onde tem maior reflexo. E o zero dele no lado direito é que está com maior reflexo. Então, é aqui que nós vamos abrir esse sistema, certo? Aí, a partir do momento que eu trabalhei com zero, eu vou sim colocar ponto de pulmão. Importantíssimo. Trabalha com pulmão nele, mas trabalha com estímulo, tá? Um stipper em cima, um stipper embaixo. Eu vou sugerir você trabalhar com stipper. Já, já, é claro que a sangria é o primeiro passo, mas eu já vou colocar os pontos aqui primeiro para vou te mostrar como que você vai fazer sangria nesse caso. E aí, nós vemos aqui uma desconexão na região frontal, tá? Você pode trabalhar aqui, se você quiser trabalhar tudo com stipper, tudo bem, mas quiser trabalhar essa região só com cristalzinho, tá? Também pode trabalhar só com cristalzinho aqui. Gente, quando aproxima essa essa região aqui, olha, você consegue ver como tem alterações nessa região, nas regiões do lobo frontal? Temporal, occipital e parietal, todos os lobos cerebrais estão com alterações, parecendo que tem uma invasão de vento nessa região, literalmente, tá? Nós temos, por mais que está tudo parado, tem uma invasão de vento. Lá dentro dele, a cabeça dele fica girando, mas ele não passa para fora, tá? Ele não transfere, mas ali dentro está um caos, ok? Isso aqui é uma invasão de vento bem legal que tem aqui, bem forte. Então, no lugar da invasão de vento, que aqui, olha só, vamos fazer a divisão, né? Tá? Nesse local de invasão de vento, você pode colocar nos lobos cerebrais ou cristal ou stipper também, tá? Que vai ajudar bastante nesse lado também. Olha só, vamos lá? Ok. A gente faz um bloqueio aqui. Como tem invasão de vento, eu preciso ir lá no yang do fígado ver como que está o yang do fígado dele, tá? Porque se tem invasão de vento, né, pode ser que tenha uma invasão mostrando na região de yang de fígado e realmente tem. Vamos lá. Olha só. Aqui, olha, é o lugar yang do fígado. A gente vai pegar mais ou menos aqui nele, né? Porque a gente só vai saber na hora da dobrinha lá, certo? Mas observe que tem a mesma invasão de vento aqui, olha, por dentro. Então, aqui você coloca pontinho. Eu sugiro para você colocar um stipper, que eu acho que vale mais a pena do que o cristal, porque de um só já vai cortar toda essa invasão de vento aqui. Agora, se você quiser colocar cristal, vai ter que ser uns 3 cristalzinhos, tá? Mas aqui por dentro do yang do fígado, eu vou colocar por fora do hélix, porque não tem como eu abrir a orelha aqui para te mostrar, né? Mas você vai pôr, olha, nessa posição, tá? Se for cristal, uns 3 cristais, mas você vai pôr, sabe, bem na borda por dentro, onde faz aquela curvinha do hélix para a fossa escafoide, bem ali, tá? Bem nessa região para fazer esse bloqueio de vento. E aqui a parte dele que está encostada, olha só, também você pode abrir essa região. Olha só, a outra paciente a gente abriu em cima, esse a gente vai abrir aqui. O peso dele está nos ombros, a carga que ele está carregando está aqui, tá? Então vamos abrir essa região de ombro para aliviar aqui para ele. Mas agora vamos para o primeiro passo, porque eu comecei de trás para frente com você, viu? Porque isso aqui eu espero que você já tenha chegado no módulo de sangria lá no curso, porque aqui vai sangria avançada mesmo. A lancetinha, você vai ter que fazer cerquinha em toda essa região. Dá uma distância, ó, bem leve, tá? Um pouquinho fora da borda ali, de onde tá, mas pegando a área vermelha, tá? E você vai fazer em toda essa parte aqui. E você vai ver que vai limpar toda essa região. Se você passar, faz a experiência antes, Márcia. Se você for passar um algodão com álcool aqui, tá? Para fazer antisepsia, claro que você vai passar, né? Porque realmente precisa fazer a limpeza para fazer a sangria. Mas se você passar, você vai ver que vai saindo cada vez mais farelo de caspas aqui, tá? Aí, quando você entra com o processo da sangria, isso aqui começa a soltar e limpar, porque você traz o chouê para nutrir essa região,
tá? E a partir do momento que você começa a limpar isso aqui e a região começa a ficar limpa, isso aqui só acontece na sangria, não acontece passando só álcool, só água, não vai conseguir o resultado, tá? Aí você vem nesse meinho aqui, olha, tá? Gente, pode parecer que vai, ai, não machuca, tá? Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou ensinando e eu sei que é minha aluna. Por isso eu estou fazendo isso. Então, quem não tem experiência com sangria avançada, não faça isso sem ter experiência, porque pode prejudicar daí, tá? E cada caso é diferente, como vocês viram com a paciente anterior, né? Comparando com esse, tá? E aí você vai pegar esse paciente depois que você fez toda a parte da borda, que daí você vê que essas casquinhas aliviou praticamente tudo. Você vai fazer sangria nessa emendinha, bem nessa dobrinha aqui, tá? Isso aqui é a primeira sessão que você vai fazer com ele. Menina, você vai ver o quanto ele já vai sentir uma melhora só com isso aqui. Mas olha só, Márcia, sem esse procedimento aqui, a psoríase dele não vai ser resolvida, tá? Não vai ser resolvida. Ah, professora, eu tenho medo. Vai ter que vencer o medo, né? Tem algumas situações, gente, na auriculoterapia, que tem gente que fala, por que que fulano consegue resultado e eu não? Porque você está colocando pontinho, Shenmen, rim simpático, pulmão, colocar ponto de pele, não é? Para psoríase? Não é assim que funciona. Psoríase, o resultado é sensacional, mas precisa procedimento avançado para dar resultado, certo? Materiais adequados também. Márcia, tá por aí comigo? Tá com força, com coragem para fazer, né? E vai ter orientações da professora, fica tranquila, viu? Deixa eu só ver aqui, é de Lúcia? Não, tá? Foi boa a sua pergunta. Aqui não, de forma alguma. Aqui realmente sangria. Aqui eu preciso trazer chouê para nutrir. Eu não posso colocar máscara de shipper aqui, não, tá? Eu posso piorar o quadro se eu fizer isso. Sangria, em todo caso de psoríase, Fabiana, é sempre importante saber que cada paciente é único. Todos os pacientes que eu fiz até hoje foi sangria na psoríase. Mas não me surpreenderia se aparecesse alguém que não pudesse ser feito, que primeiro tivesse que passar por um processo de nutrição, porque está com uma deficiência de Ti muito grande, para depois, tá, ir para o tratamento de sangria. Aí eu falaria com o paciente: olha, nós vamos nutrir você até você ter condições para que a gente entre com o tratamento para sua psoríase, certo? Deixa eu só ver assim. Ai, que maravilha. Ótimo. Não tenho medo, não, né? Não cheguei nessa parte ainda. Beleza, então já adianta lá seu curso. Chega nessa parte que você vai arrasar, viu? Lá no curso, então, eu ensino certinho a posição da lanceta que você tem que trabalhar. E aí, nesse caso, você vai ter que trabalhar a lanceta. Deixa eu mostrar aqui para você já. Não trabalhar a lanceta em pé batendo, não, tá? A lanceta bem deitada, com a pontinha da lanceta apontada para a região, tá? Então, aqui você vai ter que fazer todo esse processo assim, olha. A ponta da lanceta, ela precisa ser a lancetinha deitada da agulha e entrando nessas posições aqui, fazendo uma cerca ao redor, ok? Agora, Márcia, eu vou passar o resultado de avaliação. Lembrando, mais uma vez, todo mundo que está acompanhando aqui, né, que esses resultados de avaliações que eu estou passando aqui, eles estão no nível, tá? Mas no nível 2.0, por isso, muitos ali que estão fazendo o curso lá do 1.0 não chega nesse nível de avaliação, tá? Para esse nível aqui, voltado para o emocional, aí precisa ser nível 2.0, ok? Mas essa parte que nós fizemos aqui antes, observando a orelhinha do paciente, lá no curso 1.0, vocês estão se habilitando para fazer isso, né? Só essa parte realmente aqui que a gente está vendo, né, de avaliação, de resultado de avaliação, que é um conhecimento mais avançado daí, certo? Que só os alunos lá do 2.0 vão ter acesso. Olha só, resultado da avaliação, eu gostaria muito, Márcia, que você me desse um feedback, que você conhece bem o seu paciente, né? Me desse um feedback aqui sobre o resultado dessa avaliação. Tem um perfil de bom amigo,
Pois é confiável, é sociável, é uma boa companhia, né. Olha só, ele é ousado, tá, porém um pouco melancólico. Eu diria que tem a síndrome de Herd, né. Lembra daquele desenho animado, né, que tinha? Ah, então, eu coloquei como a síndrome de Herd. Seria comum, ver ele aqui dentro dele, talvez não expressando, mas, né, acordar tipo: "Ó céus, ó vida, ó azar", tá, aquelas lamentações melancólicas. Eh, uma pequena dificuldade perto do período dele nascer, dele vir ao mundo, ou seja, lá no útero, mas próximo ao período do parto, ele passou por alguma dificuldade bem grande, tá. Então, eh, isso pode ser uma das causas de hoje ter uma certa carência e dependência de ter uma atenção extra de uma figura feminina, né. É um pouquinho teimoso também, tá, menos que a nossa paciente anterior, porque ele é teimoso, mas tudo bem, eu aceito. A anterior não, é teimosa, mas eu não gosto, que me contraria mesmo. Aqui a gente foge um pouquinho dessa ideia, mas é um pouquinho teimoso. Mas tem uma mente aberta, olha só a diferença, tem uma mente aberta, isso dá um equilíbrio nesse sentido para ele. O que mais ataca a sua pele, tá, é, que está criando esse escudo protetor é a tristeza que sente nos momentos que não se sente amado ou reconhecido o suficiente. Isso pode estar relacionado com todo o seu histórico, que a partir dos 8 anos de idade, vou dizer que até uns 11 mais ou menos, tá, onde passou por um período onde não se sentia tão amado e tão protegido. Está se sentindo cansado, sobrecarregado. Será que não é o momento de dar um tempinho para você e para sua família, para curtir um pouquinho? Né, até porque ele é baço, né, ele é terra, então ele tem muito essa questão familiar, ele gosta muito, não é de gostar de muitas mudanças, gosta mais de estar com a família, ele é, né, um preocupado com a família. As suas costas estão pesadas e enrijecidas, viu? Coloquei no resultado da avaliação, porque não tinha como não ver isso, né? Mesmo que não estava nas queixas. Então, se permita olhar para você mesmo, aceite mais a ajuda de outras pessoas, porque isso diminuirá, não te diminuirá, ao contrário, te fará crescer ainda mais. Está faltando aceitação de ajuda. Você precisa aprender a dizer não, impor limites, senão sempre estará sobrecarregado de funções. Sabe, quando a pessoa ela não diz não, ela vai fazendo, ela vira um imã de atração para pessoas folgadas que abusam dele daí. Ah, e aí a pessoa precisa impor limites. Opa, até aqui eu consigo, daqui para frente não. Né? Então, se permita que outras pessoas te ajudem nas suas tarefas e se permita, tá, dizer não quando você já está sobrecarregado daquilo que tem para fazer. Precisa recuperar seu otimismo e é como se você estivesse num barco sem direção, tá? Tô deixando o vento me levar. Sente-se como se tivesse que ser aprovado em tudo que faz, e aí isso dá um arquétipo muito de servente, né? Eu quero servir, é mais, não se acha muito merecedor de receber, é mais de servir, de dar, tá? Não se diminua perante os outros, você precisa recuperar a sua autoestima, que está bem comprometida. Não esfrie seu coração, que está friozinho, né? Falei, não esfrio, mas era legal colocar aqueça seu coração. Olha aqui, o aqueça com muito amor, porque ele já está frio. Assim também poderá aquecer as pessoas que te cercam, né? Não vai ficar tão friozinho assim, ok? E aí a gente vai. Márcia, eu gostaria muito, tá, que você me desse o feedback sobre essa avaliação. E eu vou passar, enquanto você traz o seu feedback aqui do paciente, eu vou colocar aqui a indicação de florais para ele. Olha só, que mesma queixa, paciente com psoríase, os dois casos, cada caso um tratamento de auriculoterapia diferente, cada caso uma indicação de floral diferente. Igual Crebe Maple, o floral que qualquer pessoa com psoríase vai ter que tomar na fórmula, certo? Star of Bethlehem, porque nós temos traumas aí, tá? Nós temos algumas situações que geraram traumas aí do passado que ainda estão fazendo parte da história de forma consciente ou inconsciente.
tá? Vamos ver aqui, a Márcia deu feedback do caso. O paciente está relatando que você está falando tudo da sua vida, está chocado. Mais chocado, paciente, você vai ficar quando começar o tratamento e você ver o quanto você vai se sentir melhor, o quanto essa psoríase vai diminuir e o quanto o seu emocional vai melhorar, porque a gente não trata separado. Nesse caso, a gente, principalmente psoríase, tem que tratar emocional junto, tá? Chicore, eu passei para você, o chicore, né? Eu passei para você aqui para não ter muito essa, como que eu posso dizer? Esse amor cobrando que o outro te ame também, porque isso vem desse trauma que você tem desse período, tá? Então, eu preciso me sentir amado. Então, realmente, esse chicore é para, né, cortar esse vínculo para trás, tá? Aqui a gente muitas vezes usa esse floral, fala, o chantagista emocional, mas aí fica um peso em um olhar, né, meio difícil para isso, porque seria mais uma cobrança de ser amado. Eu quero amar, mas eu quero ser amado também. Eu preciso disso, tá? Gente, para recuperar realmente aí, para que você tenha mais otimismo, que volte a ser mais otimista, Elme, né? Para tirar esse peso dessa responsabilidade que você está carregando nas costas. Isso aqui, Monstert, tá? Para que você realmente, sabe essas tristezas que chegam em você, vêm e vão do nada, você muitas vezes nem sabe do que é, porque está relacionado lá com traumas né, da adolescência, que talvez está no seu inconsciente, por isso que você muitas vezes não sabe por que está triste, dali a pouco não está, depois chega de novo, sai de novo, essa tristeza aí de dentro, né? Esse floral vai ajudar muito. Tem muito mais coisa para tratar em você, autoconfiança, né, autoestima, medos, mas tudo isso não tem como tratar de uma vez, porque no floral a gente só pode colocar no máximo 7 essências cada vez. Por isso a gente tem que ir na etapa que está mais necessitada para depois ir trabalhando as outras etapas, viu? E aí, claro, devido à psoríase, a gente vai acrescentar também o resco nessa fórmula. Também tomar 4 gotas 4 vezes ao dia e as indicações fitoterápicas as mesmas da anterior, porque aí a fitoterapia ela pega mais focada em cima dessa queixa, tá? Em cima dessa psoríase mesmo, ok? Vamos só ver aqui, Dulce. Professora, pavilhão auricular com lesão, não pode usar nada, né? Depende da lesão, tá, Dulce? Depende do tipo de lesão, a gente faz cerquinha, depende do tipo de lesão, a gente trabalha com laser, depende do tipo de lesão, pode usar caneta de cromo, dá para tratar, mas aí tem que saber qual é o material, qual é o procedimento que pode ser feito de cada lesão, vai mudar a forma, tá? Ok, vamos lá? E é isso, então, tá, gente? Nós passamos aqui mais uma aula. Deu para vocês aprenderem um pouquinho sobre psoríase? Gente, não precisa ficar com medo quando você pega o quadro de psoríase, igual esse último, de fazer aquela sangria, como eu disse, ao redor, porque é isso que vai melhorar. Dentro, com orientação e realmente falando, olha, eu sei o que eu estou fazendo, tá? Então, é muito importante isso. Outra situação que eu preciso deixar bem claro, porque quando eu abro uma aula, né, com detalhe mais profundo, falando de sangria de uma forma tão avançada, mais uma vez eu vou cobrar isso, gente. Não brinquem com sangria, não façam se vocês não estão habilitados para isso, tá? Então, quem vai assistir a aula não passou por um curso que te ensinou a avaliar primeiro, porque fazer furinha é a coisa mais fácil que tem, mas avaliar o paciente para saber se ele pode ou não receber a sangria, daí não faz, porque a gente tem que ter responsabilidade sobre a vida das pessoas que nós estamos cuidando, não é verdade? Eu vou terminando então por aqui. Consegui fazer isso, gente. Eu achei que eu nem consegui hoje em 1 hora e pouquinho, né? Aqui muito rápido, não cansou muito vocês. Então a gente fez estudo de caso hoje. Amanhã, a nossa aula, gente, não perca, porque amanhã eu vou passar dicas de avaliação avançada dentro do 2.0. Como que você vai ver que o paciente tem essas características? Quais são as características nas orelhas que me levam a esse tipo de informação, tá? Então, não perca a aula de amanhã, vai estar maravilhosa para você aprender mais e mais e mais sobre a auriculoterapia. E alunos do 1.0 que queiram realmente avançar,
né? Eu falo porque o 2.0 é um salto profissional na auriculoterapia. Vocês percebem a diferença aqui. Que querem avançar. Eu vou pedir depois, tá? Para vocês entrarem em contato comigo lá. E se vocês quiserem entrar para o 2.0, gente, é isso. É um salto profissional aí dentro da auriculoterapia, viu? Deixa eu só ver aqui. A Maria. Professora, e se for no local de trabalho, também posso fazer? Eu não entendi se for no local de trabalho. Só me coloca depois certinho aqui para poder te responder, viu? Deu para aprender. Ai, que bom que deu para aprender, né? Deu para aprender aí que a gente não trata todo mundo igual. Ah, professora, mas se eu não sei esse nível avançado, eu não fiz um curso que me capacitou para isso. Então, não atenda. É melhor não atender do que fazer errado e prejudicar o paciente, porque tem muita gente que ainda acha que a auriculoterapia é só por pontinho na orelha e que não tem problema se errar. Gente, se a gente erra, a gente pode prejudicar. Imagina, né, como a colega perguntou ali, né, porque também ela está entrando agora, conhecendo, e tem que perguntar mesmo, não fique na dúvida, né, parabéns que você perguntou aqui. Posso pôr semente? Não. Se eu pôr semente, eu posso piorar a psoríase dele, tá? Então, é um caso que realmente não pode, de forma alguma, colocar semente. Se tiver o laser, dá para fazer o laser? Dá. Aí super ajuda, tá? Então, são ferramentas que eu posso ir acrescentando, mas algumas ferramentas eu tenho que cuidar. Posso pôr ponto na área da psoríase? Nem pensar, tá, gente? De jeito nenhum. Então, é muito importante isso. Aí, quando eu vou trabalhar com essa parte de agulhamento, de sangria, eu tenho que também ter passado pela aula me ensinando sobre esses procedimentos de biossegurança, como funciona. Posso fazer esse descarte de lixo de qualquer forma? Não. Isso é fundamental saber o descarte certo. Então, por isso que lá no curso vocês têm tudo isso, tá, gente? Porque isso é coisa que realmente é importante. Deixa eu só ver aqui. Ok, gente, que delícia. Ah, aqui, olha, Anderson. Fiz outro curso, mas quero fazer de auriculoterapia avaliativa. Vai ser um prazer receber você na nossa família, viu? Vai ser um prazer. Esses florais, vamos lá. Esses florais da Sono, o paciente é motorista. Não, tá? Aqui não tem nada para derrubar ele. Não coloquei, não tem assim, oque, impatience, tem alguma combinação de floral que sossega o paciente, mas esse aqui, de forma alguma, é só para limpeza, tá? Não tem nada aqui que vá fazer dar sono, ok? Gente, é isso aí, olha só. Eu vou então deixando vocês aqui. Qualquer dúvida, fico à disposição lá na comunidade, nos grupos que vocês estão. E amanhã a gente segue com uma super aula bombástica aqui para vocês avançarem ainda mais na avaliação do pavilhão auricular. Beijo no coração, fica com Deus e até amanhã.